Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. E com uma nova semana a gente tá com uma nova convidada também aqui no programa. Se você não conhece, o Papo Prosa Cast é o nosso cast semanal, onde está saindo aí toda semana uma entrevista com a pessoa mais babadeira do que a outra. Gente, a nossa convidada, já tô deixando claro para vocês que tô dando spoiler, tô falando mais do que eu devia já. Ela é nascida no dia 28/2/91. Sim, é pisciana, tá? E vocês sabem muito bem o que significa isso. Ou não também, às vezes ninguém sabe o que significa nada. E ela é nascida em Pirapitinga, ela é graduanda em História e, assim, uma amante da história do Brasil. Seja bem-vinda, Tairinha, sobrinho. Tudo bom com você? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia também, porque a gente, né, é atemporal. Sim, é um prazer muito grande estar aqui com você. É um prazer todo meu. E assim, a gente vai desmitificar e desconstruir um pouco a história que a gente aprendeu na escola, né? Que a gente chega na faculdade e o professor já fala assim, olha, tudo que você aprendeu você esquece, que agora você vai entrar real na história. Então eu vou falar um pouquinho, né, dessa visão para vocês. Vamos aprofundar então na história e trazer a pratos limpos essa situação aqui no episódio de hoje. Mas antes, já deixa um comentário aqui embaixo, curte, comenta, compartilha e dá uma olhadinha no cantinho aqui. Vê se esse sininho tá ativado. Não tá não? Então ativa para você não perder a notificação de vídeos novos, tá? Menina. Então, Thay, vamos começar o nosso gancho aqui, né? Você é pisciana. Sim. Muito pisciana? Você se considera essa pessoa pisciana, assim, mas... Eu sou muito mística, eu sou muito... Essa parte emotiva, assim, do pisciano. Eu sou bem emotiva também. Bem emotiva também. Só que aí eu tenho a minha Vênus em Áries, né? Sim. Que já dá aquela Uma quebrada. O Áries é sempre... Eu também tenho meu ascendente em Áries, então... Sim. Pra quem não tá entendendo nada sobre signos, depois eu vou trazer uma pessoa aí que fala sobre signos, né? Pra gente falar bastante, desmistificar também. Mas você gosta de signos, essas coisas mais místicas, né? Sim. É o lado pisciano, né? Pisciano tem muito disso. Sim, tem essa conexão. Mas assim... Então você é um amante da história do Brasil. Como é que surge essa paixão pela história do Brasil em específico? Eu acho que desde criança mesmo, assim, eu sempre gostei, eu sempre quis, eu li assim, parecia que eu tava vivendo aquela época, sabe? Eu gostaria. Do Brasil, amiga? Sim. Nossa, eu nunca quis. Mas aí você tá vivendo nessa época. Eu meio que, eu me imaginava ali, todas aquelas coisas, aquela luta. Hoje em dia a gente não vê muito isso, né? A gente lutar pelos nossos direitos, pelas coisas que a gente quer. Assim, a gente não vê mais aquela vontade de mudar. Tinha uma garra, né? O pessoal antigamente, eu acho que... As pessoas não tinham aquela vontade de mudar, de mudar a história. E hoje em dia você não vê muito isso, né? Mas assim, na minha perspectiva, eu acho que antigamente também a gente tinha esses movimentos mais presenciais, mas eu vejo que hoje em dia o pessoal eles tentam mudar as situações muito de forma online. Sim. Né? Hoje em dia eu acho que a grande briga realmente é na internet. Né? O finado Twitter, né? O novo X, que eu não gostei, já vou deixar para vocês claro que eu não gostei da mudança de nome, mas assim, eu acho que todas as pautas relevantes e não relevantes também, porque eu acho que hoje em dia a gente acaba perdendo muito tempo debatendo coisa inútil, né? Mas está sempre ali no Twitter, né? E assim, eu acho que de certa forma, hoje em dia a internet ela se tornou um livro digital, porque né, a gente vê muita gente aí que falou coisa em 2012 e está sendo cancelada hoje, né? Entrando no BBB. Amiga, você não apagou o seu Twitter no seu Facebook, você a gente vai é pesquisar. burra, querida. Eu, hein? Tem que apagar. Se eu entrar no Big Brother amanhã, eu falo, pelo amor de Deus, Zuki, apaga meu Facebook aí, porque em 2012 eu não tinha noção, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia fica tudo marcado, né? E isso é uma nova linha de história. É um outro tipo de contar a história que não deixa de ser história, né? E eu acho interessante a tecnologia, porque hoje em dia acontece um fato e ali a gente tem diversas pessoas trazendo a perspectiva dele sobre aquele fato. Então, eu acho que hoje esse marco de história tem sido ainda mais verdadeiro, porque são opiniões plurais, né, sobre aquele tema e a gente consegue ter acesso a isso lá na frente. Então, eu acho que a história, a partir do momento que a tecnologia começa a se marcar presente, a história acho que vai tornar um pouquinho mais de verdade no futuro, né? Porque igual a gente vai entrar no tema aqui, polêmico, tá? Porque a história nem sempre tá, né? Pelo menos que a gente aprendeu na escola, tem umas coisinhas bem erradas aí, né? Sim.
Uns close errados. Sim. Então, Thay, pra quem quiser, inclusive, seguir, né? É @Tayane_Sobrinho. Sim. Lá no Instagram. Então, vai estar passando aqui embaixo para vocês estarem seguindo ela. E então, vamos começar com as perguntinhas de introdução? Mas você pode ficar à vontade, para tomar uma aguinha, tem uns petisquinhos aqui, eu também vou comendo, tá, gente? Porque vocês sabem que a minha boca é nervosa. Então, pra gente conhecer você um pouquinho mais. Tem filhos? Tenho 3, 2 meninas e um menino. Quais os nomes? O meu menino pode fazer 15 anos já. Nossa! Chama Agostine. Tenho a Maísa, de 12 anos, a do meio. E tenho a Elis, pequenininha, Rafinha do Tacho, que tá em 2 aninhos. Ou seja, eu tenho 3 cantores em casa. Todos cantam? Não. Amigo, eu tenho a Elis, Regina, tenho Maísa. E o meu menino é Agostinho, mas a gente chama de Tim. Então eu tenho Tim Maia. Tim Maia, então, sim. Assim, mas aí a Maísa é? Maísa também é cantora, MPB. Ai, amiga, eu não conheço. Achei que era a Maísa do SBT. Não. Mas sim, com certeza vai passar na foto da Maísa, que é a cantora, porque beijo, Maísa cantora, que eu não conhecia. Ai, amo, inclusive. Nossa, eu ouço muito a Maísa, sim. Ai, eu adoro. Tá sempre na minha playlist no Spotify, a Maísa. Ela é bem sofrência. Tipo. Sim, então é uma Marília Mendonça daquela época. Ah, então vou querer. Já vou procurar aqui e vou deixar depois o link do Spotify pro pessoal, porque o menino adora a sofrência. Eu acho que esse movimento do brasileiro gostar de sofrência também já é uma coisa histórica, né? Porque a gente sofre desde o início. Já nasce sofrendo, então. Não. Eu vou ouvir o que no bar? Eu saio pra beber, vou ouvir uma música animada? Não. Vou ouvir uma sofrência, pra me lembrar que eu tô ali naquele momento curtindo, mas a minha vida é um sofrimento sim. Né? Então vamos lá. Tem algum pet? Não tenho, mas eu gosto. Você gosta? Qual é o seu animal preferido assim? Eu gosto de cachorrinho. Uns cachorrinhos, sim. Inclusive eu também tinha um cachorro, né? Eu vou tocar nesse assunto de novo, que é um assunto delicado pra mim. Que minha mãe sequestrou meu cachorro. Vai estar passando foto do Nasas aqui na tela. E ela fica mandando só alguns vídeos, sabe? Cobrando resgate mesmo. Eu acho bem tóxico da parte da minha mãe. Mas, vamos falar de coisa boa, né? Como é que anda o coração? Eu sou casada, com também estudante de história. Como é que funciona isso? Essas 2 pessoas estudantes de história, com perspectivas diferentes sobre a história. Eu acho que é aquela coisa dos opostos, né? Sim, mas aí vocês costumam a debater algumas coisas ou não? Tão legal é que a gente já respeita a opinião um do outro e tá tudo certo. Que a gente não é de debater um com o outro em nada. E acho que a única coisa que a gente tem em comum em relação a essas coisas assim é o time mesmo, que o resto a gente é totalmente... E qual que é o time? Vasco. Sim, eu sou vascaíno. É. Sim. Eu vejo jogos? Não. Mas eu sou vascaíno sim. Fala o nome de 3 jogadores. Não quero falar. Não sabemos. Nós somos péssimos vascaínos. A gente não quer falar só 3, né? É. A gente conhece todos os jogadores. Tem mais de 11 até, não tem reserva, sim. Então são mais de 11 jogadores, sim, que eu sei. Tá? Já não sabe de futebol. Entendo sim. Já joguei inclusive no profissional. De Trimonte. Então vamos falar assim sobre trabalho um pouquinho. Hoje em dia você está trabalhando como agente de saúde. Sim. E você gosta? Eu gosto, até que sim. Muito contato social, né? Muito contato. E assim, é muita cobrança. Sim. Sempre assim, tem aquelas pessoas que assim, não são muito educadas com a gente, né? Sim, Acha Brasil. que algum problema é a gente que não fez, mas enfim. Que não quer resolver, né? Mas assim, a gente lida, né? A gente vai lidando com o ser humano, né? Isso é um estudo, né? De campo ali, né? Você tem que aprender a lidar com o ser humano sem perder o réu primário. Né? Então assim, às vezes eu sei que é difícil não perder o réu primário. Tô quase perdendo o meu, de vez em quando assim, sabe? Mas então assim, como é que surgiu esse gosto pela história? Então, é desde criança mesmo. Você se via, né? Nessa... Sim, e assim, professores que eu tive que me inspiraram bastante, porque eu achava bem interessante. Inclusive no ensino médio, assim, aí tinha aquela coisa de sexta-feira você não vai à aula. E a sexta-feira era as duas pessoal, todo mundo concordava em não ir, né? E eu ia.
Eu era aquela pessoa chata da sala. Você era a chata que ia e todo mundo tomava falta. Aí eles tinham que ir, ou então ia tomar falta, porque eu ia, eu não faltava. Sim, ela era a chata que ia pra todo mundo tomar falta. Sim. E eu também ia, porque minha mãe não me deixava faltar, não. Ela falava comigo, se você perder o ônibus, você vai a pé. E hoje eu estou aqui. Triste, fracassado, tudo bom. É sobre isso, né? Sobre criações de infância. Então, gente, a gente deu essa introdução, né, na sua vida, e agora a gente vai para o primeiro bloco, que são perguntinhas específicas, tá? De fatos históricos, de situações históricas, mas antes você vai estar vendo aqui no nosso telão, que está passando em algum lugar aqui, que eu não sei onde a produção coloca o telão, não, tá? É um telão digital, sim. Eu sou ecológico também, então comprar um telão só para deixar ele parado, eu achei errado, então um telão digital. Não era falta de verba, não. Então, enquanto vocês vão assistindo aí já um trechinho, um teaserzinho da semana que vem, a Tairine e eu a gente vai dar uma olhada aqui nas palavras, comer um petisquinho e a gente volta já. Confira um trailer. Sim. E eu queria, tipo assim, mudar minha vida de uma forma com que, através da alimentação, através de comprovações científicas, eu conseguisse entender o porquê que eu tenho essa dificuldade de ganho de peso, entendeu? Sim. E hoje, como nutricionista, já consegui aumentar um pouquinho dos meus quilinhos. Olha! Sim. E assim, a nutrição é minha vida hoje. Sim, e eu gostei que você falou isso porque eu me identifiquei muito. Eu também sempre tive muita essa dificuldade de ganhar peso. Então, estamos voltando aqui. Nossa, voltando, né? Nossa, a pessoa é bem analfabeta mesmo. Sim. Eu lembrei. Ai, amiga, sim, eu sou bem analfabeta. Sim, ele vai voltar. Tá? É o mesmo pessoa zero que eu tô pensando? Com altos planos, né? Sim. Sim. Adoro pessoa que tem altos planos. Uhum. Sabe? Então, assim, a gente tá voltando agora. Vocês viram aí um trechinho, né? Um petisquinho do convidado de semana que vem já, porque o programa é gravado, então as pessoas já tiveram aqui uma noção de quem vai ser o convidado de semana que vem, né? E vocês viram que o convidado tão maravilhoso quanto dessa semana, então não percam, tá? Às 20h30, neste canal que vos fala, Papo Prosa Cast, que é o seu cast semanal. Já deve ser pra sempre? Não, tá? Então, é uma temporada e se der certo, sai a segunda. Então, curte, comenta, compartilha. E já vê aqui, ó, se você está inscrito nesse canal, que tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve, aproveita e ativa esse sininho, que hoje a gente está com a Tairine aqui, que ela é apaixonada pela história do Brasil, e a gente vai aproveitar para desmistificar várias histórias. Vamos começar, Thay? Vamos. Então, a primeira perguntinha que eu tenho assim já começa polêmico. Você é polêmica? Bastante. Sim, eu gosto de gente... eu gosto de gente polêmica. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre esse descobrimento do Brasil, né? Afinal, se já existiam os povos originários, como se descobre algo que já se foi descoberto? Sim, verdade. O que você acha? O que você pode falar pra gente sobre essa descoberta do Brasil de 1500 aí, que todo mundo descobriu em 1500, mas então, já tinha índio? Foi dia 22 indígena. de abril de 1500, né? Que eu acho que podia colocar 1º de abril de 1500, né? Pra fazer aquela alusão ao dia da mentira. Sim. Porque já tinha os povos originários, os donos do lugar, né? Então, assim, quem descobriu foi eles. E também o Tratado de Tordesilhas, em 1494, separava o continente, metade da Espanha, metade de Portugal, e sendo que o Brasil já pertencia a Portugal, então eles já estavam cientes daquela terra. Em 1492, com aquelas expedições em busca das especiarias e tudo mais, eles passavam e eles estavam cientes de que a terra estava ali. Antes de 1500, eles já conheciam o Brasil, então assim, 1500 foi quando eles foram para lá, teve a primeira missa e resolveram colonizar os indígenas. Mas era uma missa mesmo católica, assim, sim, religiosa? Sim, levaram padres e tudo mais, foi bem... Gente, já em 1500? Em 1500 foi a primeira missa, foi no 22 de abril foi o descobrimento, dia 26 de abril foi a primeira missa. Já começa a logo assim, eles já entraram... batizado. vamos
batizar essa casa, esse lugar aqui, entendeu? Fizeram chá revelação do Brasil. Igual a pessoa assim, que muda, assim, às vezes tem um evangélico. Eu vou chamar o pastor para orar, né? Eu vou chamar o padre para benzer. Eles chamaram para benzer aquela terra, né? Impura dos índios indígenas. Eu estou chocado, gente. Então, em 1494 foi o Tratado de Tordesilhas. Eles já tinham ciência de que o Brasil estava aqui. Gente, então... E sabe lá, se já não tinham ido lá e já não estava explorando, como a gente vai saber, né? Sim. Será que os povos originários fizeram alguma pintura rupestre pra gente poder contar essa história, né? Porque eu gosto muito de pintura rupestre. Adoro. Não entendo nada, mas acho chique. Sabe? Eu pintei com urucum. Eu também tenho essa origem indígena, né? Meu pai falou que a família dele tem origem puri. Não sei o que significa, mas... sabe? Gosto de estar falando mesmo. E assim... Então a gente sabe que a história vem sendo contada de uma forma que bem se quer, né? Porque assim, eu acho que a história ela vem trazendo somente um lado, durante muito tempo, né? Ela vem trazendo somente a perspectiva de quem tinha poder para contá-la naquela época, podemos dizer assim, né? Então assim, é o trabalho de um historiador buscar essas verdades, né, por detrás da história, né? E você tem essa vibe historiadora mesmo, de desvendar, né? De desvendar, de mistificar. Sim. Eu gosto muito dessa parte. Pretende trabalhar como historiador algum dia? Pretendo, se Deus quiser. Sim. E você conhece Ratanabá? Ratanabá. Ratanabá? Sim. Não. É porque só eu, blogueirinha, a Anitta, conhecemos. É uma cidade subterrânea que fica debaixo da floresta amazônica. A Anitta casou lá. É sério. Sério? Sim. Eu sou Ratanabé. Eu conheço a Atlântida. Mas aí, gente, voltando agora aqui, tá? Sim, a minha origem de Ratanabá. Mas então, assim, a história vem sendo contada da forma que quer. E assim, eu não sei se você tem muito conhecimento sobre, mas vamos falar um pouquinho sobre o caso do índio Tibira. Você sabe um pouquinho o que aconteceu? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho um gancho importante. Então, ele foi a única morte registrada na boca do canhão, assim. E isso, assim, naquela época era algo muito, muito grave, né? E ele foi acusado de sodomia. Mas, na verdade, né, foi homofobia, né? Sim, sim. Então, hoje em dia, ele é considerado no primeiro caso de homofobia. E assim, eles queriam que fosse registrado, né? Não reconhecem, né? Sim. Mas foi isso. Mas assim, se você for parar para pensar, ali para os povos originários, aquilo era comum. Isso é comum. Porque assim, eu não sei, né? Eu posso citar aqui o nome de uma figura que eu nem sei se você conhece. Se vocês não conhecem, eu acho que vale super a pena, porque é uma pensadora, professora fantástica, é a Rita Van Hunt, né? Ela tem um canal que, se eu não me engano, o canal dela no YouTube chama Tempero Drag. Eu vou deixar no link aqui embaixo. E ela é essa pessoa, ela é não sei bem se ele é gay ou se ele é bissexual, né? A última entrevista que eu vi, ele parece que se redescobrindo ainda, e eu acho muito bacana, porque ele trouxe essa visão de que quando você declara que você é algo, muitas vezes você para de procurar ser muitas coisas ainda. Então ele não se declara nada e continua nessa busca. Eu acho muito bacana esse pensamento. Mas assim, é uma pessoa fantástica, né? Esse personagem, Rita Van Hunt, né? Que é ele montado de drag, que me trouxe conhecimento sobre esse caso do índio Tibira. Porque parece que Tibira não era nenhum nome, né? Não, era a forma que eram chamadas as pessoas que gostavam de se relacionar no mesmo sexo. Com o mesmo sexo. Não, o que hoje em dia é a homossexual, né? Sim. Nem era o nome dele em si. Sim. Então, assim, a gente já vê que já começa. Isso foi, acho que 1500 já, né? Então já começa, assim, no primeiro ano desse descobrimento, com os LGBTQIAPN+, já sendo massacrados. Um crime, um assassinato, registrado. Como é que pode, gente? A história é uma coisa... E eu vou te falar que até então, eu descobri sobre o índio Tibira, né?
no canal da Rita, né, numa entrevista da Rita num podcast. Esse ano, então, eu estou com 29 anos, eu não tinha... Eu também não sabia. É algo que não é divulgado, né? Sim. E eu acho que assim, com as pautas militantes hoje em dia, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo que muita gente torce a cara pra militância, sabe? Mas eu acho que a militância, ela trouxe esse lugar de questionamento, ainda mais a militância LGBTQIAPN+. Então, assim, ela trouxe esse pensamento. Os LGBTs estão sendo massacrados desde 1500, já nesse caso do Itibira, e eu fiquei muito assim, falei, gente, não é possível, eu nunca vou falar. E eu fui pesquisar, então eu quis trazer esse tema aqui, porque assim, eu como uma pessoa bissexual, né, eu fiquei extremamente preocupado, porque a gente fala muito sobre LGBTfobia hoje em dia, mas isso começa já lá no início desse falso descobrimento, né, com esse falso moralismo. Falso moralismo mesmo, porque eles também praticavam, né, mas aí quis fazer isso pra ele levar como... Assim, botar um marketing ali, né? Se fizer, vai todo mundo ser explodido. Sim, exatamente. Mas eles faziam também, os portugueses que vieram pra cá. Pra eles também era a terra do pecado, né? Sim. Mas aí eles vieram, mas como eles eram muito religiosos, eles trouxeram pecado pra cá, porque pra gente, pros indígenas, né? O povo originário, isso era comum. Uhum. Eles não tinham essa coisa de preconceito, de a pessoa ser diferente, mas aí eles trouxeram a cruz, eles trouxeram a cruz, sim, o pecado e a sífilis. Não, mas essa não se sabe. Sim, mas a gente pode culpar ele sim. Pode. E inclusive, né, nesse próprio canal, gente, vou falar da Rita Van Hunt aqui várias vezes, porque pra mim é uma pessoa fantástica que eu sigo assim assiduamente. Rita Van Hunt e Erika Hilton, pra mim são dois nomes assim, eu vejo um podcast, eu tenho que parar pra assistir, sabe? E são podcasts de 1h30, 2 horas, e eu assisto sorrindo, sabe? São pessoas assim que eu realmente sou apaixonado, então um beijo, Rita, se um dia você me notar. Eu acho que não, mas não custa nada mandar um beijo, né, às vezes. E também soube, inclusive pela Rita, né, que ela faz todo esse estudo, que na própria América Latina, antigamente existiam alguns povos, eu não vou saber explicar exatamente aqui, depois eu deixo até aqui o link aqui embaixo se eu achar essa entrevista dela, que já tinham essa definição de masculino, feminino e esse gênero fluido, né, que nem era masculino nem feminino. Então, eu acho que essa visão, né, de que ser homossexual é um pecado, veio exatamente junto com essa colonização, porque vem trazendo esse catolicismo, esse cristianismo. O cristianismo, né? Isso, veio o pecado junto com eles. Que porque até então, né, gente, eu tô chocado. Foi como água. E assim, na Grécia era muito comum também, né? O povo antigo, né? Pelo que assim, se me corrija até se eu estiver errado, mas pelo que eu pesquisei, né, eu ouvi um texto esses dias falando sobre Júlio César, que ele era considerado assim um homem com muitos dotes, né, aquele homem másculo, mas que ele se relacionava com mulher para ter filho, mas geralmente a relação dele por prazer era com homens. E em questão na Grécia tinha muito da pedofilia também, porque os homens mais sábios, né, eles ficavam com os mais novinhos, assim, eles ficavam juntos, passavam um conhecimento e tudo mais, né, naquelas coisas, aqueles discursos que eles faziam, né, mas aí eles também se relacionavam, então, desde o início da história, é comum. Gente, sim. Meu Deus. A história realmente ela tem sido contada bem de forma... Bem. Tem um reboco ali da base da Virgínia por cima. Né? Tá bem maquiada essa... A base da Virgínia foi passada na história, sim. Então, assim, né, registrando aqui esse caso do índio Tibira, que eu fiquei indignado, tá? Antes de passar para a próxima pergunta, eu fiquei indignado de saber que já em 1500 começou esse movimento LGBT-fóbico, né? Mataram o moço e eu fiquei indignado, tá? Vamos falar do Itibira, sim. Eu vou botar uma foto se eu achar. Não deve ter foto não, né? Eu acho que tem. Tem, deve ter algum desenho. A gente desenhavam, né? Sim. Vou botar aqui, já tá passando no nosso telão virtual. Então, assim, vamos para a próxima pergunta, porque fiquei até revoltado já com essa parte de descobrimento do Brasil, que ninguém descobriu nada.
E eu tô descobrindo aqui que é tudo uma mentira, tá? E se você tá indignado igual eu aqui, ó, já coloca aqui embaixo nos comentários, tô indignado. Então, vamos falar um pouquinho sobre Tiradentes. Vamos. Tiradentes, né, ganhou um feriado, virou marco para o Brasil. Afinal, Tiradentes é realmente esse herói que o pessoal tanto fala assim, Tiradentes, maravilhoso. O que você me fala sobre Tiradentes? Então, todo povo precisa de um Marte, né? Toda a história. E ele foi escolhido, né? O Tiradentes foi escolhido para ser o Marte. Ele era dentista? Ele era alferes, né? Não sei. Não sei que Tiradentes era aquele... Não, ele era alferes e assim, a luta deles não era assim muito questão de... Eu não considero ele um herói, assim, eu amo ele porque eu adoro o feriado de Tiradentes. Eu adoro feriado também. Sim, ainda mais quando ele cai na quinta-feira, que aí você emenda. Sim. Mas assim, ele não era nada disso. Assim, a luta de Tiradentes eles pensaram neles mesmos, era uma luta meio... Assim, é claro que ele era... A luta dele era para Minas Gerais, era separatista. Ele queria que a Minas Gerais ficasse separada do Dom Pedro II, sabe? Do Império e tudo mais. Do rei do Brasil? Sim. Não, ele queria uma federação. Tipo emancipar o Brasil, isso, a Minas Gerais. Minas Gerais. E assim, tudo por questão de não pagar imposto. Porque a coroa, na época, né, cobrava horrores, né? Hoje em dia não deixa de ser também. A nova coroa, né? É a nova coroa, mas assim, era o quinto, né, que eles falavam que tinha que dar uma parte muito grande do que você produzia e eles estavam revoltados com isso. E eles queriam separar Minas Gerais do Brasil. Então a luta deles era essa. A luta deles nunca foi abolicionista. Eles nunca falaram isso. Eles tinham escravos, inclusive. E assim, não ligavam. Eles não falavam que ia deixar da alforria, nem nada disso. Não tinha nada disso. A luta deles era para separar Minas Gerais. E assim, um caso muito curioso é que o Tiradentes foi esquecido. Aconteceu isso e foi esquecido. Tiradentes virou Marte 100 anos depois. Ele queria... Os militares estavam revoltados com salários e tudo mais, né? Hoje em dia, até hoje, né? Continuam, né? Eles são revoltados. Aí ele, assim... ele queria uma pessoa, vender uma imagem. Então, assim, ele queria uma imagem de um republicano. E até tinha pra mim, que foi muito mais Marte do que Tiradentes, que foi da Revolução de Vila Rica, só que ele não era republicano, então eles precisavam de um republicano e esse era o Tiradentes. Então ele fez toda a imagem de Marte, de Tiradentes, inclusive, né, e até porque, e aí eles se comparam Tiradentes a Jesus Cristo, né? Porque Tiradentes não tem aquela imagem, nem não, eles pintaram Tiradentes para vender, de mercado, né? Longos, né? Sim, e ele, né, ele também foi crucificado, né, porque ele tem até aquela pintura que a gente vê nos livros de história, que a gente nem dorme de noite quando vê aquilo, porque ele esquartejado ali na cruz, né, e antes disso tem toda aquela via sacra do Tiradentes passando pelas cidades, carregando, né? E assim, é muito parecido com a história de Jesus, né? Teve os 12, né? Que eram 12, e teve o traidor, né? Ai, meu Deus! Eu não sabia. Então, assim, foi tudo uma coisa arquitetada ali para Tiradentes ser um Marte de Minas, assim, 100 anos depois. Sim, o Jesus brasileiro agora. Meu Deus, gente, eu tô indignado com essa história. Meu Deus. E há também aquela parte de, assim, a gente não pode, não é nada provado, mas há levantamentos de que Tiradentes nem foi morto, né? Que aquela cabeça e tudo mais que colocou ali foi outra pessoa que morreu no lugar dele, porque ele fez tudo isso e depois eu acho que eles se entenderam entre si, ele deve ter entregado o resto, né? E aí não teve mesmo a revolução e ele foi viver longe de lá. Tem essa vertente esse também. Plot, né? Que pode ser real. Que pode ser real também, mas a gente assim não tem. Aí já é mais essas teorias da. Mas igual o Michael Jackson está vivo, né? E eu também acho que ele está. Gente, eu tô indignado. Sim, real, porque, gente, eu gosto muito de história, até com você, Catarina, eu gosto muito de história
a parte mitológica, sabe? Então, assim, a história do Brasil era a parte que eu dormia na escola mesmo, sabe? Então, eu tava... Ai, eu achava muito chato. Mas era muito chato, porque você fica ali, é o nosso herói. Eles contam de uma forma tão chata. Uma forma chata, se você tem que gravar datas o tempo inteiro. E a gente não precisa saber data, a gente não é calendário. E a gente tem que saber a história, de mistificar aquela história. Isso aquela aí. história. E assim, essa parte, eu falo que que o Brasil tem tanto aquele, tipo, o folclore brasileiro, né? Se a gente pegasse todas as nossas lendas, essas histórias, dava muita série na Netflix. Sim, inclusive a gente tem a Cidade Invisível, que tá tratando um pouquinho, sim, né? Folclore. Maravilhosa, assistam lá, tem o Marcos Pigossi, assim, gosto bastante. Gosto bastante pela série, mesmo conteúdo. Eu assisto pelo conteúdo. Que conteúdo, tá? Muito bom, sim. Então, Tiradentes, uma loucura isso aqui, eu tô indignado. Porque não me falaram essa parte. Se tivesse me falado que ele tava tentando fingir que ele era Jesus, eu tinha ficado mais interessado. Sabe? Porque, me falaram Tiradentes, Minas, sei lá, não sei das contas. Aí, menina, é uma confusão. E a gente muito que aprende assim, o Sul queria separar do Brasil, né? O Sul sulistas, eles são metidos, né? Eles não queriam ser, mas a gente também não queria, não. Minas também não queria. Tá vendo? A gente criticando aí. A gente queria vender umas pães de queijo diferenciados. Sim. Da Serra da Canastra, com queijo da Serra da Canastra. Caríssimo, inclusive. A gente podia militar também para baixar o preço dos queijos, né? Porque tá muito caro. Ai, gente, o leite tá muito valorizado, né? No Brasil. Nem botei aqui sobre a República do Café com Leite, não, porque eu também não lembrava o que era, porque eu tava dormindo nessa época. Mas. Basicamente, o café com leite foi a briga, não. Foi a troca, né? Porque a elite era Minas e São Paulo. Sim. E aí, cada vez entrava no poder um de cada, e trocando assim. Aí foi o café com leite, mais ou menos. Mas isso. Era um produtor de café e um produtor de leite? Minas era produtor de leite, né? E São Paulo do café. Sim. E assim, foi aquela troca, foi um período de muita troca de governante. E assim, era sempre entre Minas e São Paulo, por isso o café com leite. E eu fiquei sabendo que esse café nem era pilão. Sim. Estão brigando com um café que nem é pilão, tá? E, gente, eu fiquei chocado. Nossa, professores de história, pelo amor de Deus, contem de uma forma assim, ó. Vocês contam de uma forma sem graça, eu ficava lá, e a República do Café com Leite, eu assim. Meu Deus do céu. Tá chegando na hora Tá chegando na hora, eu quero café com leite. Um café com leite, sim, eu precisava, porque eles faziam leite queimado, e leite queimado eu não tomo. Eu queria um café com leite mesmo. Eu acho que é até mais barato que fazer um leite queimado. Ficava dando aquele monte de açúcar para as crianças. Eu tô obeso hoje, culpado da escola. Tem que botar a culpa em alguém. Eu quase nem comi. Tá? A escola que me forçava. Então vamos pular para a próxima perguntinha, tá? Sim. Já que a gente já percebeu que até agora nada aqui tá prestando. Gente, eu tô chocado com a história do Brasil. Assim, uma vez que questionamos Tiradentes, né? Agora vamos questionar Zumbi dos Palmares. E ele era realmente assim tão altruísta, ou ele era uma grande farsa? Porque assim, a minha irmã, eu estive conversando com ela recentemente, e ela tem uma visão meio assim do zumbi, e eu achava que ele era maravilhoso. Totalmente maravilhoso. Então, assim, Zumbi realmente foi um guerreiro. Uhum. Ele teve os Palmares e ali teve, assim, muita... os negros fugidos iam pra lá, a gente vivia ali. Só que, assim, temos também que ele tinha escravos. Zumbi tinha escravos. Então, às vezes... Ai, gente, ó... então assim, meio que é uma hipocrisiazinha, né? Ele ter os escravos dele que serviam ele ali em Palmares. Então assim, muita gente não considera, porque eles não viviam ali, como irmãos, gente, tô até nervosa. Como irmãos, eles viviam ali como Zumbi, ele era o chefe deles, né? E aí ele tinha os escravos que serviam a ele. Então, assim, mas assim, o Tiradentes, não tem como a gente salvar ele. Mas o zumbi, a gente tem assim aquela parte de que era comum na África
eles terem escravos de guerra. Então ali, eu creio que os escravos dele, não sei, de repente não eram escravos dali que fugiam e iam para ali, poderia ser de guerra, porque também tinha, na época, negros que caçavam outros negros, né? Para os senhores deles e para poder ter melhorias, né? E tudo mais. Então pode ser que seja isso. Então eu não sei, eu não estou defendendo, eu só estou levantando essa tese que naquela época na África, né, na cultura deles era comum ter os escravos de guerra, como na Grécia também era. Então assim, de repente os escravos deles eram esses, não sei, mas ele tinha escravos. Meu Deus, gente, eu tô indignado com a história do Brasil. E assim, eu ia até pegar um gancho e se eu fosse falar que, sim, temos um herói da abolição e que lutou pelos negros, eu diria que Luiz Gama, que assim, acho que pouca gente conhece. Quem foi Luiz Gama? Ele foi um advogado, sim, só que ele era negro. E ele foi nascido de mãe negra, mas ela já era alforra. E o pai dele era um fidalgo português. E assim, a história dele é muito, muito pesada, porque naquela época, quando os pais se separavam, o filho não fica com a mãe, o filho ficava com o pai. Ué, gente? Sim. Meu Deus! Sim, o filho ficava com o pai. E ele ficou com o pai dele, que era um fidalgo, rico e tudo mais, e deu a ele um estudo, né? Ali ele aprendeu ele foi autodidata, né? Ele aprendeu sozinho, mas o pai dele era viciado em jogo e o pai dele ficou pobre. Sim. Só que quando o pai dele ficou pobre, você sabe o que o pai dele fez? Vendeu ele como escravo, com 10 anos de idade. Amiga, tem uma coisa no Brasil que dá pra gente salvar, porque assim... E ele não era escravo, porque ele foi nascido de mãe alforriada, e ele não era escravo, e ele teve que viver como escravo. E aí ele foi para São Paulo, e ali foi vendido, e ali ele ficava rodeando ali a faculdade de advogado lá de São Paulo, e aí lá ele começou a ficar ali, aprender, e se transformou em um grande advogado. E aí ele pesquisou, né, estudou bastante as leis, e na época nós tínhamos várias leis, mas as leis nunca eram, até hoje, né, nunca ali seguida certo. E tinha uma lei que os negros que vieram da África, de uma certa época, um ano, ali pra frente, eles não podiam ser mais escravizados, porque estava proibido o comércio de escravos. Sim. E aí ele conseguiu, com essa lei, ele pesquisando, fazendo valer, lutando pela lei, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. Não sei direito se é 500. Mas enfim. Mas a gente vai deixar aqui o número só. Ele conseguiu libertar muitos escravos através dos estudos dele, da luta dele pela abolição. E ali ele ficou em cima também. E se eu fosse dar um herói, eu daria ele. Eu daria o título de herói a ele. Como é que é o nome dele mesmo? Luiz Gama. Luiz Gama. Beijo, Luiz, inclusive. Maravilhoso ele. Eu adoro o Luiz Gama. Conheço super. Sabe? Essa figura histórica maravilhosa. Sim, estou muito por dentro também da história do Brasil, sabe? Maravilhosa, assim, o Luiz Gama. Nossa, nem sei o que eu faria se não fosse Luiz, sabe? Vamos fazer uma perguntinha, tá? Então, assim, pra gente finalizar, então... né? Então, a gente não tem como falar muito sobre zumbi, né? Porque fica nessa questionamento. Fica o questionamento. Né? Assim. Então, deixa eu só me localizar assim, porque às vezes eu me perco. Sabe? Eu não sei onde eu tô não. Calma aí. Tô na pergunta número 5, tá? Me achei aqui sim. Já que a gente falou de zumbi, né? A gente falou desse movimento já da escravidão. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Áurea, da Princesa Isabel. Afinal, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina, né, a abolir a escravidão. Acho que ele foi o último, né? O último, uma vergonha. Primeiro, a Lei Áurea, né? É essa lei que aboliu a escravidão, não é isso? Sim. Sim. E ela foi assinada pela Princesa Isabel? Em 1888. Mas eu fiquei sabendo que a Isabel não era tão altruísta também. Disse que não era... Não, ela não é. Será que ela era tão boazinha assim que ela ia... o que acontece?
essa coisa de a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, maravilhosa, dá assim uma história de que os negros não lutaram pela liberdade deles, né? Sim. Que ela que deu de mão beijada, né? Que ela é uma maravilhosa. Maravilhosa, e assim, tava tendo muita revolta. Era revolta de todo lado. E eles apertando ali. Então, de qualquer forma ia sair. E outros países já tinham abolido há muito tempo. Estavam sofrendo uma pressão externa e interna. Eles estavam sofrendo uma pressão. Por isso eles fizeram aquilo. Para poder sair por cima. Sabe? Então não é nada disso que eles falam, que eles pintam, né? Gente, a história, ela tem... Eu acho que... eu falaria que a história tem dois lados, mas eu acho que sempre tem mais de dois. Tem muitas faces. Né? Tem muitas faces da história. E eu acho interessante a gente agora estar se questionando, porque eu sinto que durante muitos anos o ensino do Brasil, ele foi um ensino que ele trouxe para os jovens, né, uma perspectiva de não questionar, né? E eu percebo que esse não questionar, né, não querendo levantar pautas religiosas, mas ele é uma coisa que envolve muito cristianismo, né? Porque eles trazem sempre essa batida de não questionar. Então você vê que tem gente que não questiona a Bíblia, sabe? Tudo que está lá está escrito, está certo. Então eu acho que, né, a partir do momento que a gente é colonizado, esse não questionamento acho que já fica marcado na nossa história. Então, eu acho que hoje em dia que a gente vem se questionando um pouquinho, né? Acho que da geração de 90 para cá, né? Que tem essa libertação, assim, de um pensamento mais de explorar outras faces daquela mesma história. Sim, e um país que não conhece a sua história, ele está fadado a repeti-la. E o que a gente também daqui a pouco vai falar, né? Que bem parecido, né? Que aconteceu no passado, que estava prestes a acontecer de novo, e assim, né? Por isso, porque eles colocam ali pra gente datas e falando, esse é herói, e não te faz essas questões, não levanta essas questões. Mas será mesmo que foi? Por que ele quis fazer isso? Porque tudo tem o seu interesse, né? Sim. É porque assim, né? Essa palavra herói, ela é muito complicada, porque seria um ato heróico aquilo que você faz de forma 100% altruísta, né? Aquela ajuda gratuita. E a gente percebe que na história do Brasil parece que nada é... Troca de favores, né? Questão de interesse. E assim, e foi uma grande piada, porque antes da Lei Áurea, teve várias outras leis, né? Que foi a lei do... Teve a lei do sexagenário. Que o escravo, ele depois de 65 anos, ele era livre. Só que o escravo, ele tinha vida, ele chegava mais ou menos a 40 anos, era muito. Porque, entendeu? Não chegava, nunca existiu essa coisa. Aí eu vou entrar num gancho aqui. A pessoa vai ser escravizada a vida inteira, ou seja, não ganhou dinheiro nenhum. Aí com 65 anos, você vai falar com ela, tchau, você tá livre. Eu acho que agora é a aposentadoria. Mas não ganhava nada. Agora a gente tá ganhando dinheirinho. Não ganhava nada. E às vezes quase nenhum chegavam aos 65 anos de idade. E a do ventre livre que os filhos das escravas estavam livres. Mas quem quer cuidar deles? Se elas eram escravas. E eles não. Aí eles viviam na senzala até quantos anos? Ai, Jesus, o Brasil. Entende? Meu Deus do céu. Gente, quanto mais cavuca, mais fica pior. Eu tô indignado com a história do Brasil. Eu nunca parei de me questionar desses pontos de vista, assim, sabe? Nossa, meu Deus, é uma barbárie. E eu acho que por isso que a gente tem que trazer essa informação, inclusive, porque assim, eu falo que você está me tirando várias dúvidas aqui. E assim, obviamente, para mim puxar algumas perguntas dessas, eu tive que pesquisar alguma coisinha e já fiquei um pouco indignado. Só que eu acho que a sua forma de explicar é muito didática, então eu tô ficando mais indignado ainda, sabe? Tá um caos. Nossa, então a Lei Áurea deixa isso pra lá. Aí fica fácil, né, amiga? Depois de estar pressionada externa e internamente assinada aí. Os escravos já iam te bater mesmo. Você que me dá a minha libertação, não vou te comer no doado. Então vamos falar um pouquinho da revolta que ficou marcada, de revolta, né, que ficou marcada na história. Já pulando pra gente sair desse marco, né, de escravidão.
Vamos, sim, falar um pouquinho da revolta da vacina? Então, a revolta da vacina. Foi assim, naquela época o Brasil estava tendo surto, né, de febre amarela, varíola. Era muito mosquito, né? Sim. O Brasil era insalubre, né? Rio de Janeiro, que foi Rio de Janeiro ali. A revolta da vacina foi no Rio de Janeiro. Uhum. E assim, o governador, acho que foi uma filha dele que morreu por conta disso. E então quando ele entrou, ele queria sanear o Rio. E ele queria que todo mundo tomasse vacina obrigado. Ele botou a obrigatoriedade em vacina. Só que o povo meio que se revoltou, né, com isso daí. Por quê? Porque estava com medo da vacina? Com medo, né? As pessoas, até hoje, né? Com medo da vacina. Tem aquelas teorias, né? Você, olha, eles estão querendo matar as pessoas aí. Então, né? É igual o pessoal fala que cismou com a vacina da gripe matar velho. E a do Covid, né? Sim, é matar todo mundo do Covid. Então, não foi Bolsonaro que disseminou essa informação da fake news. Então, aí teve essa questão. Mas assim, a grande questão é que ele queria sanear o Rio. Então ele queria abrir avenidas, ele queria limpar e deixar tudo aquela coisa bonita, né, que hoje em dia. Então ele pegou e ele começou a despovoar e tirar o pessoal das casas, né, para ele arrumar o Rio de Janeiro, né. E foi sacando o pessoal na favela, né, que hoje em dia é a favela da Providência, a Gamboa, e assim, então a revolta juntou tudo, juntou que eles estavam revoltados, que eles estavam despovoando o pessoal. Forçando eles A tomar a vacina que eles, né? E antigamente já tinha essa questão, eles iam lá na sua casa vacinar, o homem. Aí a mulher dele vai mostrar o braço assim, ó, que antigamente, meu filho, o braço era totalmente sensualizado. Você não podia mostrar seu bracinho pra qualquer um, não. Então, assim, os homens também ficaram bem revoltados, porque o que você tá querendo dar picadinha na minha mulher? Então, assim, foi a revolta da vacina. Meu Deus. Assim, na hora que você começou a contar... Tinha um caráter muito... Não, porque na hora que você começou a contar, eu falei assim, tá, ele tá forçando a pessoa a tomar vacina, mas ele quer trazer um saneamento, né? Ah, é bacana. Daqui a pouco ele tá tirando o pessoal da casa. Pessoal, tipo assim, ó, bate na sua porta, olha, você não vai morar aqui não, você é só pro morro, que isso aqui eu tenho outros planos. Gente, meu Deus. Um caos. Um caos. Gente, e nesse caos, agora vocês vão ficar com um trechinho do nosso EcoPoint da semana que vem, enquanto eu vou reabastecer a nossa água, que a gente vai petiscando, vocês vão assistir esse trailer. Eu já vou te falar que eu tô amando, tá? Porque a história do Brasil é caótica, eu não imaginava que era tão caótica assim. E chega a ser cômico. Chega a ser cômico, eu acho que se retratasse essa versão em filme, eu ia assistir. Não no cinema, porque aqui não tem. Inclusive, acho que já passou da hora de um cinema mais perto aqui pra mim poder ir. E com cadeiras, né, que suportem pessoas acima do peso. Tá? Que eu vou reclamar sim. Você que bota cadeira plástica em todo lugar, o meu culote agarrar e eu cair gordofóbico com você. Vou militar sim, tá? Porque eu sou essa pessoa militante. Então vocês vão estar assistindo um trailerzinho, vou reabastecer nossa água, vou reabastecer um lanchinho pra gente e a gente já volta pra mais 5 perguntinhas, mais 6 perguntinhas, tá? Então fiquem aqui com o nosso telão que tá em algum lugar e a gente já volta. Então, gente, estamos voltando e você viu aí um pedacinho do nosso programa EcoPoint, que está saindo também aqui na casa, vai estar passando o horário aqui, tudo certinho para vocês estarem acompanhando, que é o nosso ponto semanal sobre ecologia, e eu acho ecologia super bacana. A gente está falando de história, essa mesa aqui ela é feita de pau-brasil, sabe? Sim. E o pau-brasil era envermelhado, né? Sim, foi mandado para mim por reparação histórica. Minha família foi escravizada, né? Eu também tinha essa origem indígena, então mandaram para mim uma mesa de pau-brasil por reparação histórica. Inclusive, se você dá uma cortadinha, você faz uma make. Tinta, sim. Uma make. Às vezes eu uso como lip tint. Eu beijo a mesa. Quando eu bebo um pouco, sabe? É bem comum. Ah, já você passou no lip tint? Sim, na verdade eu pensei bate a boca na mesa. Mas então, vamos falar um pouquinho, tá? A gente tá voltando aqui já. Daqui a pouquinho tá acabando nossas perguntinhas, né? Pra gente entrar no nosso joguinho. A gente tem um joguinho aqui, se você tira ou não tira o vaso de planta, daqui a pouquinho. Então, assim, vamos falar de mais uma revolta, que eu acho que é uma revolta, né? Que é a balaiada. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a balaiada?
Porque eu lembro que falavam disso comigo na escola, mas eu não prestei atenção, não. Balaiada foi no Maranhão. Uhum. E assim, o que aconteceu foi que o Raimundo Gomes, que era um dos líderes, o que aconteceu? Ele teve um irmão preso injustamente. Aí ele foi lá na delegacia, soltou o irmão para soltar o irmão dele. Só que aí ele pegou e soltou os presos tudo. Ele deu liberdade para todo mundo. Aí tinha mais um que era o Negro Cosme, que ele libertou muitos escravos, também estava junto. E tinha um outro que era o Manuel dos Anjos, que ele tinha o apelido de Balaio. Daí veio o nome Balaiada. Que ele teve as filhas violentadas por militares, né, na época. E aí assim que aí foi nisso daí que explodiu a revolta. Aí juntou esses três para fazer a revolta. Só que diz, né, que o balaio também, que foi um grande balaio de gato, porque juntou isso tudo, mas aí acaba que um liberou os presos todos, o outro começaram a invadir e saquear as pessoas, e aquilo virou uma outra dimensão, virou uma anarquia. E aí assim, a gente nem pode, assim, é uma revolta, mas assim, de caráter. Qual caráter? Qual a finalidade? Amigo. Acaba que não teve uma finalidade, porque começou com propósito, mas eles se perderam. Não vamos tirar o propósito deles, porque realmente o irmão foi preso injustamente. A filha foi violentada, o outro lutava pelos escravos. Mas aí acaba que eles misturaram tudo e acabaram, vão tacar vamos matar todo mundo aqui, por isso que esse balaio de gato todo aí ficou conhecida, balaiada, que foi no Maranhão. E assim, não tem muito o que falar da balaiada, não. A balaiada foi bem confusa. Gente, mas o Brasil realmente, eu tô vendo aqui que tá difícil salvar alguma coisa do Brasil, tá? A história do Brasil é caótica. Então assim, vamos para mais uma revolta, né? A revolta dos Canudos. Então, Canudos, eles teve o Antônio Conselheiro. Lembro desse nome, só não lembrava que era ele. Estava envolvido. Então, ele era um cara que acho que ele era professor e não deu certo, ele casou e separou, e aí ele começou a virar um andarilho na rua, e ele dava conselho para as pessoas, e ele acabou de ficar uma figura de um sábio. Sim. Tem até, se eu não me engano, em São Tomé das Letras, tem um que anda, né, na rua, não sei o nome dele, não me remete agora, ele anda com cabelão, barbão, anda... eu vou deixar aqui pra gente ver. Sim, é interessante, muita gente vai lá, tira foto com ele. E assim, o Antônio Conselheiro era uma figura assim, ele era místico, uma figura mística da cidade. E aí ele resolveu fazer uma cidade alternativa para ele, uma coisa assim, que ele juntou aquele povo, que ele teve muitos seguidores, né? Se ele tivesse Instagram, naquela época, ele ia bombar. Ele teve acho que 8 mil seguidores, ele tinha uns 8 mil seguidores, ele tinha muito seguidor. E assim ele foi, e eles criaram uma cidade deles, sabe, uma fortaleza deles, uma coisa alternativa de plantar e comer, aquela coisa legal, sabe, de não ter um governo assim. Ele era ele era um conselheiro ali, o chefe, né, que liderava ali, mas assim, não tinha aquela coisa de você vai pagar, você vai pagar imposto, você vai fazer isso, essa casa aqui, não, eles construíram a casa deles ali, e um ajudando o outro, e aquela coisa, e aquilo ali, né, estava deixando a coroa, né? Poxa, aquele monte de gente não tá pagando o imposto. Aí assim, e teve várias tentativas de acabar com eles, só que eles ganharam 3 vezes, sabe? Teve uma vez até que um militar, né? Na época, ele falou assim, isso vai ser mole pra gente, eu vou ali almoçar em Canudos. Realmente, ele almoçaram ele, né? Porque eles botaram eles pra correr, e eles correram tanto que eles deixaram as armas, então eles deixaram eles bem armados ainda. E assim, ainda deu munição pra eles. Só que aí, né, infelizmente, como eles viram que não tava mesmo conseguindo, eles botaram no alto do morro canhões e tudo mais, e invadiram, e foi uma matança, uma coisa feia, e foi um massacre.
Mas, tudo porque não estava pagando imposto. Porque eles não aceitavam o modo de vida do alternativo, né? Eles eram tipo uns hippies, né? Essa coisa legal de você planta, você come aquela coisa cultivando ali, orgânico, e ter suas coisinhas. E você assim, você não tem aquela ambição, eu quero ser rico. Não, você está comendo, você está vestindo, você está vivendo em paz, em sociedade. E eles não... Acho que ele era um homem à frente do seu tempo. Nossa! E assim, infelizmente acabou numa matança. E assim, acaba que... Então a revolta é dessa coroa querendo esses tributos, tentando invadir essa comunidade. Tudo começou... Mas sabe como começou essa revolta? Eu esqueci de falar esse detalhe, é um detalhe assim, que eles compraram madeiras, o pessoal de Canudos, e pagaram. Ao Brasil. E aí, o carinha, né, do outro lugar lá, acho que de Juazeiro até, eles não entregaram a madeira dele. Aí eles foram lá buscar a madeira dele. Sim, porque se eu paguei, eu quero minha madeira. Aí aconteceu isso. Aí isso foi um gancho, porque eles foram lá brigar e deu aquela briga e tudo mais. E aí a coroa, né, foi um gancho para eles poderem também juntar. E viu que Canudos estava incomodando, né? Sim. Aí pegou e juntou aquela revolta toda e foi pra cima deles. Aí perderam. E foi 3-0 pra Canudos, até que, infelizmente, teve um massacre. Então, assim, o conselheiro, então, é uma figura bacana dessa história. Bacana. Até que, enfim, a gente achou uma figura bacana na história do Brasil. Ai, gente, olha, eu tava ficando sem esperança já. Sabe? E eu não sabia, não me contaram dessa versão também não. Me contaram a versão sem graça, por isso eu não lembrar. Amei já. Nossa, amei o conselheiro. Inclusive vou procurar a foto desse que fica andando aí pra me botar aqui pro pessoal ver. Se você tá passando por aí, tirar uma fotinha com ele também. Gente, amei. Amei. Mas então vamos falar agora um pouquinho, Thay. Golpe militar ou intervenção militar no Brasil, pra gente pular assim. Foi golpe, né, gente? Todo mundo sabe que foi golpe. Sim. Inclusive, né, a gente tem que estudar a história para não repeti-la. Quase teve aí, né? Então a gente tem que ficar atento a isso e assim, meio que na época o presidente era Jango. E Jango foi considerado por eles um comunista, né? Porque tudo que é diferente é comunista, é o fantasma do comunismo. E assim, Jango não era comunista, Jango era um populista e assim, ele queria reformas na Previdência, ele queria reformas trabalhistas, ele queria abaixar aluguel, o preço de aluguel, ele assim lutava por coisas boas pra gente, né? Ele lutava pelos pobres. Sim. E isso deixou indignado o pessoal, os donos de imóveis, né? Ele queria baixar o preço de tudo, os ricos, né? E quando os ricos ficam indignados, né? Junta e dá aquela revolta toda. E assim, nisso eles foram falando que Jango abandonou, eles falaram que Jango abandonou a presidência e isso foi mentira, foi um golpe. E foi apoiado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham interesse no Brasil, porque tinha os carros, né, empresas automobilísticas, e o dinheiro, e as coisas que eles mandavam para cá, né, para venda e tudo mais, eles tinham um lucro enorme. E o pau-brasil estava e eles queriam... e Jango queria que eles tivessem uma pequena porcentagem, porque se aquilo ali é nosso, eles não têm que ganhar mais do que a gente que tem que ganhar. E assim, aí foi um grande golpe, uma grande conspiração, e aí veio o golpe militar que durou aí 20 anos, né? Gente... E tudo começou, aí eles querem retirar o dele, né? Então assim, teve no rádio o militar, ele falou ali que, olha, eu não tô forçando nada, mas se o povo quiser uma intervenção militar, a gente tá aí. E aí o povo foi porque a intervenção militar tem que ser pedida pelo povo, tem que ser pedida, e o povo foi pra rua. As mulheres, né, foram pra rua, falaram que vermelho só batom, né, que Brasil ia ser uma nova Cuba, assim,
E isso para lembrar, assim, a época de hoje, né? Que aconteceu basicamente a mesma coisa. E foram clamar por intervenção militar, o povo, uma marcha a favor da família e da liberdade. E aí, por isso, né, teve o golpe militar e aí foi tudo mais, a tortura, e a gente passou por isso tudo. E essa época Isso em 64. 64. Foi essa época já que a Dilma relatou, que ela foi sofreu. Que, tem um outro nome sem ser golpe, ai gente, que eles falam que foi a ditadura militar. Ditadura militar, tá? Sim. Foram várias trocas de governos, inclusive eles dando golpe em si mesmos. E essa ditadura, pelo que assim, né, eu tenho uma noção básica sobre a ditadura, mas eu não sei sinceramente aonde que as pessoas veem a vantagem, porque tinha um controle sobre a imprensa. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu acho que se controla a imprensa, se controla a nossa voz, né? Controlou o veículo de comunicação, a comunicação, imagina isso hoje em dia, como é que seria, né? Então, hoje em dia a gente vê que às vezes mandam derrubar o WhatsApp, mandam derrubar o Telegram, mandam derrubar o Twitter, e às vezes, né, fica off durante algum tempo ali, só que assim, eu fico pensando isso em grande escala, porque tudo bem que por um tempo foi-se necessário pensar isso, porque essa rede de fake news começou a crescer muito. Só que nem tudo é fake news, então eu acho que essa poda da informação, ela traz uma desinformação tão grande que as pessoas passam a acreditar muitas vezes que aquilo é bacana por assimilação, sabe? Ah, meu vizinho tá apoiando, porque talvez ele tenha entendido, não chegou a informação, mas você tá apoiando, vou apoiar também. Sim. Né? Aí vai aquele efeito manada. Às vezes, assim, né? O maior disseminador de fake news são eles próprios, né? Sim. Essa fake news já existe há muito tempo. Tanto a maior fake news é o fantasma do comunismo. Esse comunismo no Brasil, ele nunca existiu, sabe? E eles tentam colocar na cabeça da pessoa que eles vão chegar e vai ser obrigada, o seu filho vai ser obrigado a seguir o que eles acham certo, e aí fica aquela pessoa, eu sou a favor da família, que você vai olhar, tá com o rabinho bem preso, e assim, eles usam a forma cristã, família de frente, e por trás não é nada disso, né? Eles a favor da liberdade, mas que liberdade? Sim. A liberdade manipulada, a expressão, inclusive, né? Inclusive, na época da ditadura, eles vigiavam as pessoas sair na rua, porque se você conversasse com uma pessoa que era comunista, você também era, e se você tivesse ideias diferentes das dele, você também era, e eles iam te perseguir e te torturar. Nossa, gente. O fim da picada. Inclusive, eles contrataram pessoas para vir dar aulas para os militares de como fazer a tortura. Teve aulas de tortura. Olha, você tem que fazer desse jeito, entendeu? Coisas que as pessoas viviam, né? Que provavelmente, né? Com certeza foi horrível. Nossa. E eles tinham tudo isso. E foi tudo assim, apoiado foi uma conspiração. Não foi só dentro do Brasil. Foi os Estados Unidos junto. Foi uma conspiração, tudo uma conspiração. Nossa, gente. Acho que eu tinha que ter parado na revolta de Canudo. Ficava melhor. Então, pra você, né, que fica aí na frente de quartel pedindo, sabe, essa intervenção militar, vai pra casa, menina. Pelo amor de Deus, você tá ficando maluca. Deixa eu passar na frente do quartel e te ver que você vê. E assim, lembrando que não tem muito tempo, né? Durou de 64, quer dizer, a minha mãe, né, a infância dela, ela viveu a ditadura. A minha avó viveu a ditadura. Gente. E assim, não tem muito tempo, durou 20 anos. Só nos anos 80 é que a gente começou a lutar, o povo acordou, né? E foi lutar pelas diretas já, da gente poder votar e escolher o nosso presidente. Sim. Por quê? Eles começaram a falar que Jango é comunista, Jango vai fazer isso. Tudo bem, passasse 4 anos, o Jango saía. Não precisava tirar dele, sabe? Mas é porque ele estava com as ideias
de trazer benefícios para o povo, e aquilo ali para eles era o fim da progressista, né? Porque estava pensando no progresso, né, desse povo que realmente tinha a menor condição, e a gente sabe que a elite se incomoda, né? Toda vez que, né, políticas públicas. Então, hoje em dia, a gente ainda vê alta reclamação em cima do Bolsa Família, sim, que eu acho que foi assim, uma implementação de uma política pública, né, que ajudou muitas famílias. E você vê que a elite, ela tem uma visão do Bolsa Família de uma forma super pejorativa, sabe? Então, assim, eles não precisam, sim, mas aquela família, né, com 5 filhos, que muitas vezes mora num lugar, né, que a gente sabe que no Brasil já tem muito lugar insalubre, né? A gente, em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, mas a gente sabe que tem locais ainda mais distantes, né, que o saneamento básico ainda não chegou e que precisam desse apoio. Então, assim, até que ponto, né, a população é muito hipócrita, gente. Sabe? Eu falo que, assim, observando a política, né, de forma mais compacta, municipal, né, eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas não se mobilizam por uma votação em prol de uma comunidade, mas em prol de si. Né? Então, eu vejo esse movimento no Brasil, que quase se repetiu, né? E graças a Deus que não se repetiu, porque mais 4 anos daquele inferno ainda. Nossa Senhora. E assim, poderia virar um golpe, né? Poderia virar uma ditadura. E tentaram, né? A gente, assim, agora a gente está em setembro na gravação. E assim, eu fico indignada que tem muita gente ainda, assim, parece que não pesquisa, não estuda. Porque na escola, eles não contam essa parte pra gente. Não contam. Realmente. Então, assim, eles não estão cientes de tudo que aconteceu. Aí eles acham que aquilo ali vai trazer um benefício para eles. Então, a gente fica indignado, porque ainda tem muita gente que queria. Assim, eu não estou aqui para defender meios de comunicação, mas a gente vê esse movimento de pessoas que têm um problema com a Rede Globo, né? A gente vê que todo momento, porque a Globo é uma rede lixo, a Globo é uma rede... Então, assim, eu entendo que, às vezes, ela é um veículo de comunicação e ela pode tomar até parte, né? Ou partido de um lado ou de outro, mas eu consigo observar que, tipo assim, ela traz informações de forma imparcial. O que eu tenho notado é que as pessoas só veem aquilo que elas querem ver. Então, é muito complicado. Mas aí eu imagino se essas informações nem chegassem, porque, assim... Eu tenho acesso à internet, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda usam televisão analógica, né? E o sinal analógico, mal ou bem, o sinal a rádio, né? O sinal de rádio, chega em locais que a internet ainda não chegou. Então, eu acho que esse bloqueio, né? Inclusive, eu acho que ainda tem a Rádio Globo também, né? Que também traz uma informação ali. Eu acho que essa implicância com a Globo vem muito desse movimento de acabar com a informação, né? E diminuir a informação do povo, o povo consegue ser mais controlado, né? Se você controlar um povo quando ele tem essa falta de informação. Não defendendo a Rede Globo não, mas inclusive se ele contratar, tá? Não estou muito à frente com o meu trabalho não. Mas vamos falar depois sobre isso, que eu não posso falar agora, porque eu não estou trabalhando ainda. Sim. Então, esse golpe, uma barbaridade. Sem dúvida, foi golpe. Sim. Péssimo. Para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, assim, que eu sinceramente, eu pesquisei um pouquinho, né? Mas eu quase não lembrava, que é o apartheid. Pronunciei certo, é isso mesmo, né? Sim, apartheid. E assim, é algo que foi muito recente também, que sim, foi em 94 que acabou. Não, eu nasci. Eu nasci já libertando. Né? E assim, era algo muito, muito, muito surreal, que foi de pessoas... 20%, diria 20% da população que morava ali na África do Sul, de brancos e filhos de pessoas com mais, né, situação melhor, que se uniu para fazer esse apartheid, que é um segregamento. E assim, o negro não tinha direito a voto, não tinha direito a... Foi quase uma... Não digo uma escravidão, mas foi praticamente, porque você não tinha voz. Você não podia... Casamentos... Não podia ter casamentos interraciais.
não podia ter relação interracial, porque e tinha até um segregamento em família, porque se você é negro, mas o seu irmão ele é mais claro que você, porque eles colocavam lá no documento, você é branco, você é negro, e assim, o negro não tinha direito a nada. E se o seu irmão fosse mais claro que você, o seu irmão tinha. Na então, mesma família dividia famílias. Meu Deus. E foi algo assim surreal e que temos aí que foi o nosso herói, né, do apartheid, foi o Nelson Mandela. Sim. Lutou, foi preso inclusive, ficou preso. E quando ele foi solto, logo ele veio como o partido dele conseguiu vir e ele veio como presidente e ganhou. Aí ele mudou tudo, né? E hoje em dia a África do Sul ainda é governada por esse partido do Nelson Mandela. Eles nunca mais trocaram. Porque eles têm essa coisa, esse medo de voltar tudo a ser como era antes, né? Sim. E foi um racismo, né? Um racismo muito grande. Não digo... Aí você sai da escravidão, né? Mas você entra no racismo. Porque eu tô pensando aqui lá em casa já, porque eu tenho lá em casa, meu pai e minha mãe são pretos retintos, né? Eu e a minha irmã abaixo de mim, pretos retintos, o meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova, pardos. O meu irmão é pardo, a minha irmã é branca. Eu ia ser excluído. Sim. Eu não aceito não. Eu ia abrir minha boca e ia falar. Gente, eu fico indignado com a história. E o que deixa mais indignado é porque, tipo assim, eu nasci em 91. Então, em 94, tinha pessoas sofrendo isso tudo, e a gente não sabia, a gente estava na Disney, né, viajando, achando que tudo era lindo, e as pessoas sofrendo ali, e a gente não tinha essa informação, que é algo muito recente. Gente, tô chocado. É algo que ainda vai fazer 30 anos, então, que acabou, né? Foi em 94 que acabou. Foi em 94 que acabou, e então assim, muito recente. Gente, eu sou péssima, minha memória é péssima, mas eu acho que eu lembro de quando o Mandela faleceu. Foi 2013. Foi bem recente, né? Eu lembro que teve toda uma... E foi quando ele faleceu que o nome dele apareceu pra mim e que eu fui pesquisar pra entender um pouquinho sobre a história dele. Por isso que eu te falo que, às vezes, a história apresentada na escola, ela ainda tem uma visão muito do lado branco, né? Do lado colonizador. Então, assim, eu como uma pessoa preta, eu não tive acesso a muitas informações dessa história. Essa parte nem conta pra gente na escola, sim. A gente nem passa batida. Então acaba que não me representa essa história, automaticamente eu acho aquilo que não representa a gente, porque, inclusive, eu acho que a gente não toca, né, na história das periferias, né? A gente não fala dessa formação das periferias, e eu acho que isso distancia porque aquela pessoa que vive numa situação periférica, ela não se vê nessa história. Então, o preto, a única visão que ele tem nessa história é da escravidão. Eles não trazem uma visibilidade para as minorias. Eu fico indignado, gente. E assim, você falando em periferia, nesse apartheid, acontecia também que os negros tinham o bairro deles, o lugar deles. Eles não podiam morar onde o branco morava. E chamava Soweto. Tem até uma banda que chama Soweto. Sim. Era onde eles viviam, que eles tinham que viver separado. Realmente foi uma separação. Apartheid significa separação. Eu tô indignado. Que ele separou, ele ignorou aquele povo negro, que era a maioria. Sim. Ignorou e colocou ali todas as regras dele, dos brancos. Dando benefícios, regalias só ao povo branco. Somente o povo branco. Eu tô indignado. E é pra se indignar mesmo. Tá? Então, gente, com o apartheid, agora a gente finaliza nossas perguntinhas específicas, tá? E a gente vai pro nosso jogo, se você tira ou não tira o vaso de plantas. Tá pronta? Sim. Então, enquanto a gente vai preparando, que a nossa equipe vai preparar esse joguinho, vocês vão assistir um trechinho do nosso programa da casa também aqui, que é o modo prosa, né? Então, assistam um trecho aí que a gente volta já já.
Então a gente já voltou e a gente vai começar o nosso joguinho agora com a Thay, que é se você tira ou não tira o vaso de planta, que é o nosso jogo mais polêmico aqui desse programa e o pessoal adora, tá? Então, Thay, a gente tem 5 nomes, situações, tá? Podem ter aqui relacionados, né, à história. E você pode estar escolhendo um vaso, tá? Tá todo embaralhado aqui, não tem uma ordem, mas eu quis botar assim por tamanho e cor, sabe? Dividir, segreguei. Sabe? Eu trouxe aqui o apartheid. Sim, eu apartei os vasos. E você pode estar tirando o primeiro vaso, você pode escolher qualquer um. Aí você tira o nomezinho e mostra pra câmera que vai focar ali. E você me fala se você tira ou não tira o vaso de planta. Às vezes demora pra descolar mesmo, pode puxar com... Barack Obama. Barack Obama. Você tira ou não tira o vaso de planta para Barack Obama? Tiro o vaso de planta para Barack Obama. Por quê? Assim, eu acho que ele representou, que ele foi o primeiro presidente negro. Sim. E assim, meio que eu esperava mais dele. Né? Eu acho que todos nós... Ele teve 2 mandatos? Teve 2 mandatos. Eu acho que no primeiro ele fez mais coisa, né? Fez mais coisa. Todo mundo é assim. No primeiro faz mais, sim. Assim, mas eu esperava mais, mas assim, eu não digo que ele que foi um presidente ruim. Eu tiro o vaso de planta pra ele. Sim. E assim, ele trouxe meio que um SUS, né, lá pros Estados Unidos. Eu achei bacana essa parte, porque era tudo privatizado, né, a saúde lá, tudo você tinha que pagar. E ele trouxe tem um sistema de clínicas, né, que atendem de forma gratuita, né? E aí ele trouxe isso, ele tentou fazer mais coisas, né, mas teve coisas que ele foi barrado, né? Mas assim, eu tiro, eu admiro como o presidente, como ele ter chegado, a história dele, né, de vida. Sim. Eu tiro, sim. Gente, então ela tirou o vaso de planta para Barack Obama. Deixa eu colocar ele com carinho aqui, porque as pessoas sabem que eu deposito o vaso com carinho. Obrigado, Barack. Pode tirar o próximo vasinho, tá, Ivy? Pra gente ver se você tira ou não tira o vaso de planta para essa próxima pessoa ou situação histórica. Já falamos dele, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Sim, nossa, eu acho que tiro sim o vaso de planta para ele. Sim. Nelson Mandela, ele teve inúmeras... ofereceram ele a liberdade para ele não lutar a favor do apartheid, e ele preferiu ficar preso o tempo que ele tinha que ficar, e aquilo ali foi para ele um protesto. Para quando ele saiu, ele ganhou a presidência, e ele acabou com aquilo tudo e libertou aquele povo. Então assim, eu tiro o vaso de planta para ele. Eu também. Tá? Nelson Mandela, sim, a gente tirou um vaso de planta para ele, e eu também não tô tirando o vaso de planta, mas eu tiraria também se fosse eu no caso. Mas como eu estou apresentando, né? Mas vou botar o Nelson com cuidado aqui também. Obrigado, Nelson. Sabe? Então você pode tirar o próximo vasinho, vai se aproximar de você. Você pode escolher o próximo vaso. Com medo desse, não sei quem que ele é, eu vou esperar. Isso, tá, né? Muito polêmico. Deixa eu falar, também não sei. É polêmico esse, gente? Será? Gente, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente do Brasil. Não vou falar com o nosso ex-presidente, porque não é meu ex-presidente, não. Mas é ex-presidente do Brasil. Enfim, eu acho que eu nem preciso falar, acho que não preciso argumentar porque eu não tiro o chapéu pro Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que todo mundo já sabe. Sim. E assim, eu prefiro não falar sobre ele, mas eu não tiro. E assim, eu nem queria ver esse nome. Você quer jogar então o Jair? Tchau, Jair. Tchau, Jair. Jair tá acostumado. Inclusive, né, eu até falei nas semanas anteriores, né, porque tava aí pra ele ser preso. Inclusive, não sei se ele foi, desejo boa sorte pra você. Ele tava meio doente, né? Sim, toda hora que acontece uma coisa ele fica doente, né? Tadinho. Sim, ele tomou uma facada, eu fiquei sabendo. Eu não acredito muito, Acho que a facada inflamou de novo. Ouvi falar. Sim, fizeram a sutura errada. Não usou neomicina pra cicatrização. Infelizmente, né? Porque ele ficou enrolando meu piso salarial e a enfermagem rancorosa. Então, vamos tirar mais um? Vamos, vou deixar isso por último. Vai deixar por último, aquele também não sei, gente. Eu, hein? Ai, gente. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente do Brasil. E aí?
Eu tiro o vaso de planta, pus no ácido. Nossa, ela tirou o vaso de planta para o Lula. Assim, eu acho que o Lula ajudou bastante os pobres. O primeiro mandato dele, então, foi maravilhoso. E assim, ele trouxe oportunidades para as universidades, porque pobre antigamente não podia fazer uma universidade, cursar uma faculdade. Então, assim, eu agradeço, né, que hoje em dia eu estou cursando uma faculdade, eu tenho gratidão por ele ter lutado por isso, né, e tudo mais. E ter tirado a gente desse Bolsonaro. Sim. Então eu tiro o... Só essa parte já valia, né, amiga? Sim. Vou até depositar ele com mais carinho aqui, vou jogar ele devagar, ó. Tá? Mas é uma coisa bem leve. Então, vamos pro último vaso de planta, porque a gente já teve polêmica aqui, você tirou e não tirou, né, para algumas pessoas. E pro último vaso agora vamos saber se você tira ou não tira para essa situação histórica. Tutankhamon. Tutankhamon, gente, sim, uma coisa bem recente, inclusive, sabe? E aí, você tira ou não tira o vaso de planta para Tutankhamon? Assim, eu tiro o vaso de planta para Tutankhamon. A gente não tem muito assim. Ele foi um faraó? Ele foi um faraó e ele foi muito novo, ele morreu muito novo. Coitado. Ele foi um menino rei, né? O sarcófago dele era bem pequeno, ele tinha 18 anos quando faleceu, não se sabe o caso da morte dele. Gente, muitos dizem que pode ter sido assassinado, outros dizem que pode ter sido uma caçada, que ele gostava de caçar. Assim, que é meio intrigante que ele foi mumificado sem o coração. Então, assim, o que pode ter acontecido pode ter sido retirado, porque eles tinham essa coisa de retirar o coração, que para eles o órgão que mandava na gente era o coração e não o cérebro. Então eles tiram para poder guardar, né? Porque pela vida depois da morte, só que eu acredito que o dele se perdeu ou não deu para poder, ou deteriorou. Então eu acredito que ele não foi morto perto de casa, ele foi morto, eu acredito que ele tenha sido morto em batalha. Sim. Porque não há registro do coração dele. Também ele tem uns registros que eu já ouvi falar assim, que ele foi enterrado, se cortaram o dedinho dele, que não dava cabendo dentro do sarcófago, tadinho. Quem pediu o caixão do Tutankhamon, olha, gente? O corpo dele foi bem mexido antes, eu não sei, ele foi bem... E pegou fogo, inclusive. Na hora de fazer aquela prática toda da mumificação, pegou fogo e salvou pouca coisa. Desculpa, Tutankhamon, mas... Tadinho, eu sofri até na morte. Coitado. E assim, tem uma lenda, né, de que quem achou, né, a tumba dele morreu depois, e essa coisa toda, né, diz que tinha uma praga no Egito. Mas aí diz que o cara que abriu o negócio, que achou tudo, morreu com um negocinho, foi fazer barba e deu uma complicaçãozinha assim. Então, às vezes é alguma bactéria que tava ali, né? O que ele tem a ver com isso, coitado? Mas é porque ele achou um negócio de 300 anos. Ali tem muita coisa, muita bactéria. Doença estranha guardada. Aí, inclusive, dizem que ele faleceu e as pessoas que abriram também. Então pode ter sido uma bactéria. Eu acredito que tenha sido uma bactéria. Mas eu vou apoiar a teoria de que foi uma praga de Tutankhamon, sim. Tá? Sim, eu acho mais interessante, né? Interessante, vamos fingir que foi uma praga de Tutankhamon, não foi doença não. Foi Tutankhamon que veio pra roubar o coração deles. É meio aquela coisa da múmia, assim, aquele filme que a gente viu. Sim. Então eu tiro o vaso de planta pra Tutankhamon. Gente, fala, você quer lançar o Tutankhamon? Pode lançar o Tutankhamon, gente. Então esse foi o nosso, se você tira ou não tira o vaso de planta. E eu amei, sabe? Eu acho que teve, sim, momentos vou fazer um recorte depois desse vídeo que eu achei maravilhoso. E tá, a nossa entrevistinha está quase acabando, mas antes, vou até tomar uma água também, porque agora a gente vai pro nosso bate-prosa jogo rápido. Já participou de um bate-prosa jogo rápido? É tipo um bate-bola, só que aqui, né, no nosso programa, Papo Prosa Cast, é o nosso bate-prosa. Eu vou te falar, né, alguma coisa, e a primeira coisa que vem na sua mente você me responde. Tá. Sabe, uma coisa bem rapidinho mesmo. Tá. Se você bugar também não tem problema, porque às vezes as pessoas bugam. pisciano buga. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá, você tá pronta? Eu gosto de fazer esse contato olho a olho. Repete. Sim. Um ano. No ano 91, eu nasci. Uma cor. Preto. Uma fruta. Banana. Um faraó.
Vamos falar do Tutankamon, então. Sim, sim, porque pelo menos já morreu todo cheio de tristeza. Veio na minha cabeça. E falando de tristeza, um sentimento. Amor. Um nome. Augusto. Meu pai. Sim, porque eu fiquei pensando, gente, quem é Augusto? Porque eu fiz uma pesquisa, mas nem tanto. Um amor. Meus filhos, meu marido. Sim, você saiu bem, porque eu achei que você ia excluir alguém. Ai, um presidente. Vamos falar eu falaria Lula, mas eu acho que Jango, que não chegou a ser, e eu acho que ele poderia ter sido. Não sei. Sim. E... era um presidente a pergunta, né? Então, um dos Estados Unidos. Um presidente? Sim. Obama. Sim, Barack Obama. Gosto também. Um ex-presidente? Getúlio. Nossa, achei que você ia falar outro. Não. Uma revolta histórica? Vamos falar da cabanagem. Sim. Um deus egípcio? Ai, gente. Agora me fugiu a mente. Eu gosto daquele Anubis. Anubis, sim. É o que pesa o coração das pessoas? Eu tenho ele, inclusive, lá em casa. Acho chique. Ele é um chacal, né? Sim, a forma ele dele é baseada no chacal. Uma chave do inferno na mão, né? Sim. E ele pesa ali os pecados. E eu ganhei de presente de aniversário, de presente de Natal do Ruggeri. Acho que ele queria me conquistar. Conquistar, tá vendo? Pessoa esperta, sim. E eu gosto muito de Anubis também. Que Nasus foi baseado no Nasus, que é do League of Legends, que também tem essa forma de Anubis. Então, sim, eu gosto muito dessa forma. Tairine por história. Uma história. História por Tairine. Sei. Qual a sua perspectiva da história? Esperança. Tairine por Tairine. Polêmica. Então tá, e traz pra gente uma reflexão aqui para o futuro. Agora você pode pensar mais, porque é uma reflexão mesmo, uma frase assim, pra deixar as pessoas pro futuro, sabe, aquela reflexão bacana. Você tem essa visão da história, né? Às vezes quem conhece muito o passado consegue projetar melhor o futuro. Sim, é isso. Assim, eu penso que o povo tem que saber a sua história, porque a partir do momento que você estuda a história, você não se repete a história. Você viu que algo deu errado, você pode tentar outras perspectivas, e a história te dá um leque de opções, perspectivas. Então, assim, a gente sabendo, estudando, estando mais assim, antenados em questão disso, a gente tende a errar menos. Sim. E esse foi o nosso bate-prosa, jogo rápido. Gente, estamos terminando esse programa hoje com a Tairine Sobrinho, maravilhosa, inclusive amei estar te recebendo, Thay, muito obrigado por você estar disponibilizando esse tempinho pra gente fazer essa entrevista bacana. Você gostou? Amei. Posso pedir o pessoal para te seguir então no @Tairine Sobrinho, vai estar aparecendo aqui embaixo. E se você gostou, já curte, comenta, compartilha, deixa aqui pra mim qual que é a sua revolta histórica, a sua revolução, né? Revolta, não sei mais a pergunta. Favorita aí, que agora que a gente desmistificou várias aqui. Eu gostei do Conselheiro. Eu acho que é o único que salvou o Brasil realmente, o resto eu não gostei não. Então, Thay, muito obrigado por ter aceitado participar desse projetinho. Espero que, se vocês gostaram da Thay, deixa aqui embaixo que eu chamo ela pra gente vir desvendar mais fatos históricos nas próximas temporadas, que acredito que vai ter. Então, vocês querem falar alguma coisinha? Não. Então, gente... Eu só agradeço, que eu amei. E obrigada por estar podendo... Assim, e eu queria falar assim, eu sou um pouco tímida. Mas realmente, mas eu me senti em casa com você. Sim. Parece que não tinha câmera, não tinha nada, a gente tava batendo um papo, igual a gente bate no serviço. No serviço, sim. É bem isso mesmo. Porque foi bem leve. Eu vou pro serviço pra bater papo mesmo. Eu falo que o meu trabalho no serviço é dar bom dia pras pessoas, já que eu não bato meta mesmo, sabe? Então... Gente, então a gente vai encerrando o nosso Papo ProsaCast de hoje por aqui. E semana que vem, vocês sabem que no mesmo horário, no mesmo dia, a gente tem um novo convidado e vai ser polêmico, então vocês não podem estar perdendo. Ó, vou fazer um drinkzinho pra gente agora, pra gente tomar aqui. E o drink vai estar disponível depois, né? Porque eu preferi deixar pro final, porque minha cozinha tá uma zona mesmo. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Thay, mais uma vez. E até semana que vem, gente.